todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força em você em cada momento. Rádio Web São Bento. Rádio Web São Bento. Atenção, emissora dos estúdios da Rádio Web São Bento. Dentro de 5 segundos, você acompanha o terço dos últimos dias. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheio de rosas nesse lugar, Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheio de rosas nesse lugar, a rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Bom dia, muito bom dia, meus irmãos. Mais um dia lindo que o Senhor preparou para nós. E aqui estamos reunidos para juntos rezarmos o poderoso terço dos últimos dias. Terço esse que foi inspirado pelo Espírito Santo ao coração do nosso pai fundador, Júnior Caçula. E quão maravilhoso é estarmos aqui reunidos para rezarmos uns pelos outros. E eu já peço a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, pela nossa Rádio Web São Bento, que você possa deixar o seu like e compartilhar. Manda o link do momento de oração para aqueles amigos, para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de oração, que estão precisando de um momento de louvor, um momento de se entregar no colo do Senhor. Então, deixe seu like, compartilhe agora, para daqui a pouquinho começarmos a rezar o poderoso terço dos últimos dias. Pentecostes acontecerá. Pentecostes acontecerá.
que nesse momento nós possamos entregar as intenções que trazemos em nossos corações, o cansaço, a noite mal dormida, a ansiedade, as preocupações, as dores, as falsas enfermidades, tudo aos pés da cruz do Senhor. Para sermos livres, livres no seu amor, livres na sua misericórdia. Entregue agora aquela preocupação que está no seu coração, aquilo que passou a noite te incomodando, foi um perdão que não foi dado, foi uma palavra mal falada, algo que ofendeu o teu coração ou que você mesmo tenha ofendido a um irmão. Que nós possamos entregar tudo nas mãos da Virgem Maria, que ela possa entregar ao seu Filho, que ela interceda por nós nesse momento. E que todas as correntes, todos os dados inflamados do maligno caiam por terra, estejam aos pés da cruz de Jesus. Tracemos sobre nós o sinal da nossa salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós brandamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É, pois, advogada nossa, que estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Mãe Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. No primeiro mistério, que nós possamos pedir, clamar ao Senhor por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. E peçamos também por nós, para sermos curados naquilo que nós nem imaginamos que precisamos, mas que Deus sabe. Peçamos ao Senhor que venha nos curar, para que juntos nós intercedamos ao Senhor por todos os nossos irmãos necessitados.
Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No segundo mistério, peçamos pela Igreja Católica Apostólica Romana, por todos os cristãos que são perseguidos no mundo inteiro, pelos sacerdotes, pelos seminaristas. Peçamos ao Senhor que suscite no coração dos jovens novas vocações. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No terceiro mistério, peçamos pelas famílias, por todas as famílias do mundo inteiro, pelas nossas famílias, por aquelas famílias que estão em desarmonia, famílias que estão em pé de guerra, pelos conflitos nas famílias. Peçamos ao Senhor que venha abrandar o coração daqueles que nesse momento sofrem, porque estão brigados, irmãos que não se falam com irmãos, pais que não falam com os filhos, filhos que dentro de casa não falam com os pais. Peçamos ao Senhor que venha destruir todas essas armadilhas do inimigo nas famílias. Por aqueles que vivem momentos de aflição, por não saberem aonde estão os familiares que estão desaparecidos. Por aqueles que vivem momentos de aflição, porque até este momento um filho não chegou em casa. Por aqueles que vivem a aflição da dor do adultério, da mentira. Por aquelas famílias que estão se destruindo nos vícios. Por todas as famílias do mundo inteiro, peçamos. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No quarto mistério, peçamos pelos nossos jovens, especialmente por aqueles que estão afastados dos sacramentos, por aqueles que não querem participar da Santa Missa, por aqueles que estão afastados da igreja, buscando outras crenças, por aqueles que não acreditam que existe um Pai que cuida de cada detalhe de suas vidas. Peçamos pelos nossos jovens. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. No quinto mistério, meus irmãos, que nós possamos pedir por aqueles que estão frios na fé, por aqueles que estão afastados da igreja, por cada um daqueles que sabemos que estava em uma caminhada, em alguma comunidade, ou alguma pastoral na igreja, e que se afastou. Peçamos ao Senhor que venha conduzir esses irmãos, mas também peçamos para que nós não sejamos pedra de tropeço para os nossos irmãos de caminhada. Entreguemos agora ao Senhor cada momento da nossa formação, seja em comunidade, seja em pastorais, em vida de servos, na nossa vida de fiéis nas nossas paróquias, que nós não sejamos pedra de tropeço para nenhum irmão, que nós sejamos sal e luz para aqueles que estão afastados, e que todo aquele que de nós se aproximar sinta a presença do Senhor, sinta o perfume de rosas da Virgem Maria, sinta a paz, que nós possamos transmitir a esta paz àqueles irmãos que nesse momento estão frios na fé, e que nós tenhamos a palavra certa, inspirada pelo Espírito Santo, no momento certo, para resgatar estes irmãos. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No sexto mistério, meus irmãos, que nós possamos pedir por aqueles que vivem o martírio das drogas, por aqueles filhos de Deus que estão nas ruas, sendo humilhados, sendo massacrados, por aqueles que vivem o martírio da droga dentro de casa. Peçamos por essas famílias, pelas famílias que veem os seus filhos se destruindo no mundo das drogas, da bebida, da prostituição, pedindo ao Senhor que dê a fortaleza necessária para cada um desse pai, mãe, irmão, para que não desistam de estar sempre com os joelhos dobrados, clamando a Deus a cura e a libertação desses filhos. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor vem desfazendo muitos nós, quebrando correntes. Que você possa acolher a libertação em seu coração, meus irmãos.
que você possa acolher o abraço do Pai que te espera. Nesse sétimo mistério, que nós possamos rezar, clamar, pedir a Deus que seja desfeito todo insígnia do maligno, todo dado inflamado do maligno que caia por terra, por aqueles irmãos que vivem doenças espirituais, por aqueles que sofrem de ansiedade, síndrome do pânico, por aqueles que sofrem com doenças degenerativas, por aqueles que estão desenganados. Peçamos a Deus a cura, a libertação, porque para Deus nada é impossível. A última palavra é a do Senhor. Ele que é o médico dos médicos. É Ele que dá o último diagnóstico. É Ele que estende a mão e derrama a sua misericórdia, quebra todas as correntes. É Ele que vem, com a sua infinita bondade, nos resgatar. Rezemos então ao Senhor. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No oitavo mistério, meus irmãos, peçamos por aqueles que sofrem o flagelo da fome. Principalmente o flagelo da fome da palavra de Deus. Aqueles que não buscam, aqueles que não se entregam e não acolhem a palavra de Deus em seus corações, mas também pelos irmãos que sofrem o flagelo da fome do corpo, a fome de alimento, aqueles que sofrem o flagelo do abandono, do desemprego, da falta de moradia. Por esses irmãos, peçamos ao Senhor que seja derrotada toda a insígnia do maligno, todo o mal, toda má palavra, todo má pensamento, que caia por terra em nome de Jesus. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Creamos, Senhor, que estás conosco. Estás no Senhor nos trazendo a cura, nos trazendo a libertação de palavras malditas. Sejamos livres na graça de Deus. Nada pode nos abalar, porque nós temos um Deus vivo e misericordioso a cuidar de cada um de nós. Não duvide disso. Não duvide. Porque o Senhor nos guarda. O Senhor nos protege, nos ama infinitamente. E é dele que vem toda a nossa fortaleza. É dele que vem o nosso levantar. É dele que vem a nossa vitória.
nesse nono mistério, meus irmãos, que nós possamos pedir pelas nossas crianças. Coloque agora, se você quiser, coloque aí o nome das suas crianças. Escreva no chat. Escreva o nome das suas crianças. Que nós possamos entregar cada um deles, pedindo a Deus que proteja a sua inocência. Que as crianças tenham uma infância verdadeiramente feliz, vivendo na pureza, na inocência. Hoje, quando as crianças são tão atacadas, crianças que já não brincam, que já não podem brincar na rua, crianças que já não brincam com os brinquedos que existem em casa, brinquedos pedagógicos, crianças que já não vivem mais a verdadeira infância, crianças que estão ligadas direto no celular, na internet, aprendendo muitas vezes aquilo que não se deve aprender agora. Peçamos ao Senhor que proteja as nossas crianças, que elas tenham a inocência guardada em Deus. Julga, Senhor, os que nos perseguem, combate os que nos combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 No nosso nono mistério, meus irmãos, que nós possamos pedir por causas, por aqueles que têm causas na justiça, que estão aguardando uma resposta pela aposentadoria, por negócios mal resolvidos, por questões na justiça. Entreguemos agora ao Senhor, para que Ele venha a resolver, venha derramar a sua misericórdia sobre todas estas causas, porque Ele sabe, Ele que é o nosso protetor, o nosso juiz, o nosso Senhor, nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. E com certeza, Ele providenciará o melhor para cada um de nós. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Meus irmãos, nesse 10º mistério, que nós possamos, nesse 11º mistério, que nós possamos pedir pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes. E também peçamos por todos aqueles que sofrem a dor da saudade, a dor da perda, a dor do abandono. Peçamos por aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, para que tenham a assistência necessária para ter uma vida digna. Peçamos por cada um desses nossos irmãos. Julga, Senhor, os que nos perseguem, combate os que nos combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. E nesse 12º mistério, o último mistério do nosso terço, poderoso terço dos últimos dias, esse terço exorcístico, profético, nesse último mistério, que nós possamos clamar, nós irmãos da comunidade Rabboni de Maria, possamos pedir a Deus pela nossa comunidade, que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre cada um membro da nossa comunidade as suas bênçãos, a sua graça, a sua paz. Que Ele venha nos guardar, nos inspirar e nos proteger de toda e qualquer cilada do inimigo. Que nesse mistério também nós possamos colocar a nossa moderadora, as nossas coordenadoras, cada uma das nossas formadoras, por todas as intenções que trazemos em nossos corações, pela nossa comunidade, pela sua comunidade, meu irmão, pela sua paróquia, pela igreja no mundo inteiro, possamos clamar ao Senhor. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que nos combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 E no final do nosso texto, meus irmãos, rezemos. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Dignei-vos confundir os inimigos da Santa Igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Amém, amém e amém. Quero aqui agradecer, meus irmãos, a cada um que participou desse momento de oração, a cada um de vocês que compartilhou. E não esqueçam de deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer, para que a plataforma entenda que este momento é um momento bom, é um momento importante e que é muito significativo para você, que te fez bem e que você possa partilhar com outras pessoas e assim a plataforma vai enviar para outras pessoas. Deixe o seu like, não deixa de apertar aí o legalzinho, tá bom? E para vocês que nos acompanham pelo Facebook, pelo Instagram, o nosso muito obrigado. Por vocês, meus irmãos, que nos acompanham pela Rádio Web São Bento. Acompanhe a nossa programação durante todo o dia inteiro de música, de louvor, de pregação. Acompanhe a nossa programação, tá? Nos ajude a evangelizar, tá bom? Uma alegria imensa estar aqui com vocês e quero deixar aqui um convite para você que tem interesse em conhecer a nossa comunidade, você que já conhece, você que já vem à nossa comunidade às terças-feiras receber oração, partilha com outros irmãos, dá o número do agendamento, né? O agendamento é feito todas as segundas-feiras, a partir das 9 da manhã, através do WhatsApp, né? O WhatsApp vai ficar aí
nas letrinhas menores, aí no seu vídeo, você vai ver o número do nosso WhatsApp para você agendar. Manda o seu nome completo a partir das 9 horas da manhã, toda segunda-feira. E até o final do dia, até o final da tarde da segunda-feira, você vai estar recebendo a confirmação do seu agendamento, tá bom? E na terça-feira, você estará aqui conosco na nossa casa, na comunidade, para receber oração. Tá certo? Mas também não esqueçamos de que na terça-feira nós temos o nosso grupo Ruá, um momento de adoração belíssimo, um momento de oração, um lindo momento em que o Senhor estará exposto no altar em corpo, sangue, alma e divindade, para nós o adorarmos, né? E um recadinho da Virgem Maria, viu, para vocês? Adorem ao meu filho. Que nós possamos adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E que você possa estar conosco todas as terças-feiras, a partir das 19h30, no nosso grupo Ruá. Tá bom? Desculpa, o nosso grupo Ruá é nas quartas-feiras, 19h30. Na terça-feira você vem ficar conosco para receber oração e imposição de mãos. Tá bom? Mas na quarta-feira você terá Jesus exposto no Santíssimo Sacramento, no altar, né, para adorá-lo e agradecê-lo também pela terça-feira que você veio. Tá bom? Aqui fica o nosso muito obrigado, pedindo ao Senhor que derrame sobre nós chuva de bênçãos e graças, e que pela intercessão da Virgem Maria, nossa mãe, que hoje, nesse mês de maio, né, nós saudamos, nós pedimos, Senhor, derrama sobre nós tuas bênçãos e a tua paz. Muito bom estar com você e possamos nos encontrar novamente. Estivemos e permaneceremos sempre reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um santo e abençoado dia a todos. Obrigada. Estás aqui, agraciada. Posso sentir teu perfume. Estás aqui, Mãe do meu Senhor. Vem ficar perto de mim. Cheiro de rosas nesse lugar. Maria aqui está, e o Espírito de Deus descerá. Cheiro de rosas nesse lugar, a Rainha presente está. Pentecostes acontecerá. Estás aqui, agraciada. Posso Todo dia, toda hora, em qualquer lugar. Sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força em você.